Olha, é o seguinte, esse vídeo, ele não tem uma proposta bem coerente, sabe? É só meio que um desabafo mesmo, porque eu não aguento mais, cara. A fanbase do Homem-Aranha, ela é muito leiga, muito leiga. São pessoas que não procuram ler os quadrinhos, são pessoas que não procuram consumir o material que elas dizem gostar, e ao invés de fazer algo a respeito, tem inúmeras formas de tu adquirir quadrinhos por aí, tá ligado? Tudo na base do 0800. Mas, ao invés de fazer isso, as pessoas preferem se prender à mídia externa e usar aquilo como parâmetro. Sendo que a mídia externa, ela é só um recorte do todo. Ela nunca foi feita para ser um encapsulamento perfeito de tudo que já foi feito sobre o personagem. Ela pega elementos e cria uma nova história. Ela não é um resumo, mas tem gente que usa assim. É por isso que tanta gente odeia a Mary Jane do Sam Raimi. São pessoas limitadas, são pessoas machistas, são pessoas que, tá, ok, algumas até têm algum motivo válido para não gostar dela, porque ela é, de fato, uma personagem complicada e bem complexa. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é difícil você julgar um personagem baseado puramente em uma única versão. É tipo eu dizer que eu odeio o Superman porque o único filme que eu vi na minha vida foi Batman vs Superman. É tipo eu dizer eu odeio o Lanterna Verde baseado apenas naquele filme merda do Ryan Reynolds. Então não dá pra chegar e falar a Gwen Stacy é a melhor namorada do Homem-Aranha baseado puramente em Espetacular Homem-Aranha. E aí, o que vai acontecer? Esse vídeo aqui tem alguns momentos que eu planejei, mais ou menos, enquanto eu tava tomando banho, eu acabei pensando em fazer esse vídeo, corri e vim pra cá. Mas assim, bora lá. Primeiro, quem é Gwen Stacy? O ano era 1965. Mentira, eu não tenho certeza, eu sempre improviso uma data, mas eu chuto que seja 65, que é mais ou menos ali onde tá rolando a Amazing Spider-Man número 30. Peter Parker acaba de se graduar no ensino médio, né, entre as edições 28 a 30 de Amazing Spider-Man, e agora é a época em que ele tem que entrar no colégio. A tia May está doente, ela está internada, e o Peter precisa pagar as despesas hospitalares, pagar as contas de casa e começar a ir para as suas aulas da faculdade. Então, a vida do Peter Parker está um verdadeiro inferno. E no meio disso tudo, acaba surgindo uma personagem bem interessante. Dois personagens bem interessantes, para ser honesto. A Gwen Stacy e o Harry Osborn. Eles são introduzidos nessa edição ali como alguns colegas de sala do Peter, e a Gwen é uma moça muito bonita, muito inteligente, ela faz o mesmo curso que o Peter, mas ela percebe que, diferente de outros rapazes que ficam rodeando ela, o Peter não dá a mínima. E ele não dá a mínima porque ele não acha ela bonita o suficiente ou coisa do tipo. É porque ele não tem tempo pra viver. Ele tá naquela correria de precisar sustentar a casa enquanto a tia tá fora, e aí ele tá sempre correndo de um lado pro outro, ele vai pra aula dele, faz tudo errado, corre pra casa, volta pro Clarim, tenta tirar fotos, faz alguma coisa, sabe? Ele tá ali tentando equilibrar a vida, o trabalho e a faculdade. Tudo ao mesmo tempo. Então, meio que tá tudo dando errado na vida pessoal dele. Só que do ponto de vista da Gwen, ele é só um nerdzinho snob que se acha bom demais pra ela. Então é aí que ela resolve atacar. Quando eu digo atacar, é botar pra cima, tá? Não é que ela é louca a ponto de bater no Peter. Quem você pensa que é pra estar aqui me ignorando, seu merda? Você não é melhor do que eu. Não, ela vai pra cima. Ela começa a se insinuar mais pra ele. Ela fica interessada, porque, pô, como é que pode um cara desses não prestar atenção em mim? Ela fica incomodada com isso. Ok, essa é a primeira interação que a gente tem com a Gwen Stacy. Ela foi apresentada ali na fase do Dítico ainda, no terceiro ano de Amazing Spider-Man, e com o passar das edições, o Peter vai ficando cada vez mais apaixonadinho por ela, eles começam a se aproximar, começam a namorar, a Mary Jane aparece e aí a situação muda. Com a presença da Mary Jane, fica muito nítido o contraste entre as duas. A Mary Jane é uma pessoa muito mais pra cima, muito mais carismática, muito mais engraçada, e também muito mais... Como é que eu posso dizer? Ela flerta muito mais, com muito mais facilidade, ela tá sempre brincando, então acaba que ela é o centro das atenções. Enquanto a Gwen fica ali no canto como uma personagem meio rabugenta, meio... ela retruca alguma coisa pra Mary Jane, vez ou outra e tal, mas não é o mesmo nível de interesse. Ela não produz o mesmo nível de interesse. Tanto é que em algumas edições mais pra frente, depois da apresentação da Mary Jane ali, acho que do primeiro arco que a Mary Jane aparece, que é a história do Rino e mais algumas edições ali do Kraven, se eu não me engano, a Gwen Stacy ela começa a meio que roubar alguns traços de personalidade
Porque o Stan Lee, junto do John Romita, decidiram, não, peraí, a gente tá fazendo o Homem-Aranha namorar a pessoa errada. A gente vai fazer eles terminarem ou a gente ajusta a Gwen Stacy pra ser agradável? Ah, vamos tentar. E aí a Gwen Stacy também começa a ser mais engraçadinha, mais proeminente, e fica meio que todo mundo parecido ali na década de 70. Até que chega um momento fatídico da morte dela, que é o que cimentou ela dentro da cultura pop como a maior, o primeiro grande amor do Homem-Aranha, porque ela morreu de uma forma brutal que não deveria ter acontecido. Quer dizer, não deveria ter acontecido também é um exagero, porque é uma grande história. E ela tem um impacto emocional muito grande justamente pelo valor que o Peter atribuía a Gwen Stacy, mas ela como personagem não era uma personagem tão interessante. A morte dela é muito simbólica, é muito pesada, e ela tem grande valor e grande parcela do que torna as histórias do Homem-Aranha interessantes, que é esse fator de culpa, é ele perder pessoas, ele perder gente da vida dele por culpa de quem ele é. Mas isso não é atribuído exclusivamente a Gwen Stacy, tá? Isso é no geral. É só porque essa foi a primeira grande perda dele, então... Quer dizer, a segunda grande perda depois do Tio Ben, então assim, né, é bom sempre pontuar. Mas a questão é que, enquanto o Peter e a Gwen estavam namorando, ocorreram algumas situações que são muito características, assim, do que torna a Gwen uma personagem duvidosa. Eu digo duvidosa porque eu particularmente não gosto da Gwen Stacy como namorada do Homem-Aranha, porque ela não é uma pessoa que se esforça para compreender o Peter. Ela não é uma pessoa que, ao meu ver, seja aquela que fosse ideal pra ele casar. É como se ele vivesse todo o relacionamento dele sendo puxado por uma cordinha, tá ligado? É como se ele usasse uma coleira. A Gwen decide, a Gwen faz alguma coisa, o Peter falha com ela, e ao invés de eles se resolverem, é sempre a mesma coisa. Ela dá um chega pra lá nele, ele fica louco da cabeça e começa a fazer alguma coisa muito absurdamente fora da curva pra tentar compensar, dá tudo errado, ele volta pra casa se sentindo mal, se sentindo péssimo, e aí a Gwen, depois de toda a merda que aconteceu, a Gwen liga pra ele e fala: não, mas quer saber? Você até que é engraçadinho, então tudo bem, vamos tentar de novo. E fica nisso até a morte dela, sabe? Ele já roubou por causa da Gwen Stacy, porque ele tava louco da cabeça e ele pensou: não, eu preciso comprar um presente decente pra Gwen, eu preciso... Essa mulher, eu acho que eu vou perder ela se eu não comprar algo legal. Ele vai lá e rouba uma loja, ele confessa que ele é um Homem-Aranha. Depois, mais pra frente, a saga dos seus braços acontece por causa da Gwen Stacy, porque o Peter fica: não, eu preciso me livrar desses poderes, eu não posso namorar a Gwen Stacy se eu tiver esses poderes. E agora? Não, o Homem-Aranha tem que acabar e que se dane o mundo. E aí ele vai lá e toma o soro e ganha mais 4 braços. Então, assim, tem muitas situações horrorosas que aconteceram na vida do Peter por causa da Gwen Stacy ser meio mandona, ser meio intransigente, ser essa pessoa difícil de lidar. E o Peter, ao invés de ser uma pessoa que olha isso e fala: cara, você é uma mulher muito exigente e eu não gosto da sua atitude, ele: tá bom, meu amor, eu vou fazer o que eu puder pra te agradar sem te contar, porque eu acredito que se eu ficar na minha e engolir o que eu sinto por você, a vida vai dar certo. Mas não deu, né? Enfim, o que eu quero dizer é, a Gwen, ela é uma personagem que ela é muito séria, ela é muito rígida, e eu tenho a sensação de que, mesmo que não tenha sido proposital, desde o começo do relacionamento já tava um pouco na cara que não ia dar certo, justamente porque não tinha muito espaço para diálogo. A Gwen sempre foi essa pessoa muito combativa, entendeu? Apesar de que o Homem-Aranha, o Peter também tem problema de raiva e tal, mas a Gwen, ela sempre provocava alguma situação pra fazer drama, pro Peter ficar agoniado atrás dela. E pra piorar, ela ainda por cima nunca gostou do Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, ela era um pouco neutra em relação ao Homem-Aranha, mas depois que o pai dela morre, meu Deus do céu, sabe? Acabou a personagem, ela fica tipo: o Homem-Aranha tem que morrer! Ai, Peter, você tem esse emprego onde você tira fotos do cara que matou meu pai. Você não me respeita como namorada, você não me respeita como pessoa. Sabe? É esquisito. Ela não é uma personagem agradável. É isso que eu quero dizer. Tudo bem, ela tinha alguns momentos bacanas, alguns momentos legais, mas a memória dela é muito mais impactante do que ela em si. O fantasma do que poderia ter sido
é o maior triunfo da Gwen Stacy nos quadrinhos. E não o que ela era em vida. Em vida, ela era uma pessoa desagradável. É isso que eu quero dizer. Eu acho que eu já usei a frase "é isso que eu quero dizer" muitas vezes. Qualquer coisa o ADV corta da edição, se for da vontade dele. Então, assim, definindo, a Gwen Stacy era uma personagem desagradável, mandona e que detestava o Homem-Aranha e morreu sem saber que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Então, tudo isso agrega muito pro quanto o Peter confiava nela, sabe? Ele sempre ficava nessa de eu vou contar. Não, é melhor me livrar dos poderes. Não, é melhor deixar de ser herói. Não, ele sempre procurava uma outra solução que indicava abrir mão de quem ele era e do que ele precisava fazer pra agradar ela, porque ela era uma personagem incompreensível. Então agora, voltando, pro cerne desse vídeo, o lance é que até hoje muita gente adora falar que a Gwen Stacy é o melhor par romântico do Homem-Aranha, baseado nos filmes do Andrew Garfield e da Emma Stone, porque a gente tem ali uma Gwen que é super compreensiva, uma Gwen que apoia o Peter, mesmo depois que eles terminam, se afastam e se reconciliam em Espetacular Homem-Aranha 2, você vê que eles têm um carinho muito grande um pelo outro, que a Gwen é uma pessoa muito confiável. Tudo isso contrasta bastante com quem ela representa nos quadrinhos, porque a Gwen nunca foi desse jeito. Só que aí é que tá, quando você para entender um pouco a construção de mundo do Espetacular Homem-Aranha, a ambientação da história, como que o Peter está sendo representado, como que o lance dos pais dele tem uma base profunda ali na narrativa, como o Dr. Connors está inserido em toda essa história, você acaba chegando na fonte verdadeira do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que é o Ultimate Homem-Aranha de 2000. Tudo dentro de Tasme é baseado no Ultimate Homem-Aranha. A mentalidade do Peter, o jeito como ele age em relação ao Tio Ben, até aquela própria fala do seu pai tinha um lema, etc, etc. Ah, que lindo, isso é maravilhoso, mas cadê ele? Cadê meu pai? Isso é da HQ do Ultimate Homem-Aranha. Então, assim, se o Peter Parker é importado do Ultimate Homem-Aranha, se o plot dos pais do Peter é importado do Ultimate Homem-Aranha, se o próprio Dr. Connors é importado do Ultimate Homem-Aranha, por que a Gwen não seria? Mas aí é que tá, a gente chega num problema. Porque a Gwen Stacy Ultimate, ela não é daquele jeito, ela não é nerdzinha, comportada, amiga do Peter que apoia ele. Ela é uma garota punk. Pelo menos até onde ela foi apresentada, ou melhor, até depois do fim do Ultimate, ela era uma menina meio punk, que tinha uma atitude bem diferenciada, assim. Ela vai aos poucos se tornando, uma pessoa um pouco mais sociável e tal, mas ela não chega em momento algum a se tornar a pessoa que a gente vê em Tasme. Então, quem poderia ser essa pessoa? Mary Jane Watson. Exatamente. Muita gente pode dizer que é loucura, que é exagero, mas não, se tu olhar bem, tu percebe que a Gwen Stacy de Tasme nunca foi a Gwen. Ela sempre foi a Mary Jane Ultimate, colega de sala do Peter, que começa a trocar uma ideia com ele e em pouco tempo ele já tá contando que ele é o Homem-Aranha. Ela cuida dos machucados dele, ela ajuda a arrumar o traje, até na HQ que conta o intervalo entre Tasme 1 e 2, tem a explicação de que com a ajuda dela que ele desenvolveu um novo traje, sendo que na HQ do Ultimate ela costura o traje dele, enfim. Então assim, a relação dos dois, esse companheirismo, essa parceria, essa união, o fato de que os dois começam a se namorar no ensino médio, tudo isso aponta para o Ultimate Homem-Aranha. Então, o que eu quero dizer aqui é a falta de leitura, a falta de conhecimento e a falta de, talvez, interesse em conhecer melhor a adaptação que você defende, que você gosta, leva a fanbase do Homem-Aranha a sempre cair no mesmo erro de querer dizer que a Gwen Stacy é a melhor namorada do Homem-Aranha, quando ela nunca sequer foi adaptada na mídia externa. Não existe adaptação da Gwen Stacy, amigo. Essa é a verdade. A Gwen Stacy da trilogia é a Mary Jane dos anos 60. A Gwen Stacy de Tasme é a Mary Jane Ultimate. Então, assim, não existe adaptação da Gwen Stacy. E se existe, ela sempre tá bebendo da fonte que é a Mary Jane, porque a Mary Jane é o verdadeiro par interessante do Peter. Ela sempre teve muita personalidade, ela sempre teve ali pelo Peter, ela sempre apoiou o Peter. Eles podem estar separados, podem estar juntos, podem estar namorando, podem estar casados, eles sempre se apoiaram. Então não é porque você vê uma versão
onde tem outra personagem fazendo a mesma coisa, que necessariamente ela vai ser uma personagem diferente. A única personagem que realmente é diferente, assim, fora da curva, em ser uma adaptação de fato da Mary Jane, mas que também tem o mesmo papel, é a MJ da Zendaya. Porque ela é realmente fora da curva em questão de adaptação. Ela é a MJ, beleza. Mas a personalidade dela não casa muito com quase nenhuma outra namorada que o Peter teve. Entendeu? Então, assim, eu não sei, cara, eu só quis fazer esse vídeo pra desabafar, sabe? Eu não suporto mais esse discurso de que, ai, porque a Gwen Stacy é a melhor namorada do Homem-Aranha. Não, ela nunca foi. Ela nunca foi. E quando ela é a melhor namorada do Homem-Aranha é porque ela tá roubando a identidade da Mary Jane. A verdade é que a Mary Jane é o maior par romântico do Homem-Aranha. Mas isso é um assunto pra outro vídeo. Se você gostou desse formato de vídeo, assim, onde eu só começo a falar, conto fatos, ideias e etc, etc, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve nesse canal também para apoiar meu conteúdo, ajudar ele a crescer. Vamos até final do ano bater 10 mil inscritos. Compartilha também com quem você quiser, com seus amigos, com quem você acha que esse vídeo vai ser interessante. Ativa o sininho para receber notificação para os próximos vídeos que eu vou lançar. E também, né, se você quiser fazer uma contribuiçãozinha financeira, apoiar, pagar o salário do pai, assina o Seja Membro. Ou então manda um valeu demais, ou então alguma outra coisa assim, manda um superchat, enfim, qualquer coisa tá valendo, beleza? No mais, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!